Beleza, gente. Então agora vamos fazer acontecer. Bom, então vamos lá. Como que a gente cria um negócio digital? Nada mudou drasticamente de 2013 para cá, tá? Algumas coisas mudaram sim, o mercado amadureceu, porém, algumas coisas são, gente, é imutável. Por quê? Porque quando a gente fala em venda, a gente fala de um produto e a gente vende para uma pessoa. Então são sempre três: quem vende, quem compra e o produto, tá? Então isso nunca vai mudar, né? Ainda que você esteja negociando com sei lá, um grupo, mas enfim, o resumo é isso, tá? E o mercado digital, ele teve algumas mudanças para melhor, facilitou muito a vida. Eu sou do tempo que a gente fazia tudo no WordPress, hoje tem Canva. Eu sou do tempo que a gente tudo era em inglês, hoje está tudo em português. Sou do tempo que a gente tinha que pesquisar, saber o que o nosso público queria, não tinha muita referência. As referências eram o Google Trends, e que tinha um delay imenso. Hoje a gente tem IA que direciona tudo. Então, eu considero, e muita gente tem considerado, que a gente está na nova onda do marketing digital. Então, assim, a gente teve um boom muito grande, a gente teve um crescimento. Tudo começou mais ou menos em 2013, com o Érico Rocha, o tal do 6 em 7, da fórmula de lançamento. As coisas foram se reestruturando em volta disso. E o que aconteceu, gente, é que no período ali entre 2015 até 2019 explodiu, tá? Explodiu. A gente ganhou dinheiro muito bem, estava tudo muito lindo, muito certo, muito obrigado. Com a pandemia, comportamentos mudaram. E aí onde a gente mudou muita coisa no marketing digital. Na verdade, não foi o marketing digital que mudou. O comportamento das pessoas mudaram, né? Então teve um boom muito grande em 2020 e 2021 com as pessoas presas em casas, mas nem todos os nichos faturaram bem. E até porque teve muita gente entrando nesse mercado. Depois, o que aconteceu de 2022 para cá? Teve gente que viu que esse mercado não é, eles não gostam mesmo, só vieram por uma questão de necessidade por ser pandemia, então já saiu uma galera, tá? Tem uma galera que saiu. E o que aconteceu? Novas formas de vender. Aí entrou o low ticket. Por que o low ticket? Porque muita gente entrou no mercado, geralmente dando um rasante mesmo, jogando os preços para baixo, mas né, o mercado reagiu e aí começou a ter esse trabalho de low ticket, mas ele tem um objetivo. Ele não é um low ticket porque o preço caiu mais, ele mudou. No comecinho da pandemia foi isso mesmo, mas depois ele mudou. O low ticket, na verdade, ele é um produto que entrega uma única solução. Antes da pandemia, a gente vendia cursos com 100 aulas, 60, 80 aulas, e tinha muitos módulos. E ali tinha todo uma quantidade de aula que fazia com que tanto o curso fosse caro, como as pessoas tinham também começaram a ter um pouco de dificuldade de consumir aquilo. Muita gente fazendo cursos muito longos. Então, o low ticket, que no primeiro momento veio por entrada de muitas pessoas no mercado, depois ele se acomodou e hoje low ticket é sinônimo de oferta rápida, sem barreira de entrada, porém uma única oferta de solução. No low ticket você entrega uma solução e a pessoa escolhe a solução que ela quer, tá? Não necessariamente mas a gente entrega aquele produto gigante, a não ser que seja uma formação, um curso chancelado pelo MEC, que aí a gente segue algumas regras, aí também não será um low ticket, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente cria um low ticket? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou falando aqui que nem uma doida, mas não sei se vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Então vamos lá. Como a gente cria, se não tiver, vocês me avisam, tá? Escolha então vamos lá. Uma das coisas legais que aconteceram no low ticket, eu ia pular isso aqui, ainda mais que eu olho no negócio, é o fato de hoje a gente conseguir escolher um cenário de vida mais confortável no digital. Gente, como eu sou raiz,
a gente trabalhava demais, demais. Hoje, você consegue trabalhar muito de boas com low ticket. Por quê? Porque você tem vários produtos pequenos e aí você constrói um cenário de vida dentro do que você quer ganhar, tá? Quanto você quer faturar. Por isso, o desafio é R$ 100, R$ 500 e pode subir. Só que, entenda, para cada subida que você der, você vai ter um pouco mais de dedicação. Eu não acho que a palavra seja esforço. Por quê? Porque se você tem um planejamento, uma estratégia, você se dedica para ela, vai acontecer. Não é um esforço de, eu tenho que trabalhar mais. Não necessariamente, mas muito provavelmente você vai ter que investir mais em tráfego e ter produtos, com toda certeza, produtos de meio e produtos mais de high ticket, tá bom? Uma outra coisa que mudou, gente, é que antigamente, quando a gente falava de um produto de R$ 997, ou seja, R$ 1.000, a gente já pensava em high ticket. Hoje não. Hoje qualquer produto um pouco mais encorpado, que traga uma solução mais profunda, ele vai custar de 997 a 1.500, tá? Hoje, um high ticket, a gente já pensa na faixa de 4.000, R$ 5.000. Então, essas são as diferenças, exatamente por conta que o low ticket tem já tem muita solução no mercado, tá bom? Então, vamos lá. O que precisa acontecer para muita gente que eu vi aqui respondendo com relação que procrastina muito? Precisa tomar decisão. Quando você toma a decisão, você vai buscar naturalmente uma coisa que a gente chama de clareza. E quando a gente tem clareza, tomou a decisão, a procrastinação acaba, tá bom? É muito possível, sim, que tenha uma crença de merecimento, que tenha vergonha de aparecer, que acha... Isso tudo é comum, tá? Faz parte do jogo. Mas você acaba com tudo isso quando você sabe o que tem que fazer, você tem um planejamento, tem uma data para fazer aquilo e você coloca na tua rotina e faz, tá bom? Tendo compreensão do que precisa fazer, é um ajuste de autoimagem. Quando eu falo ajuste de autoimagem, muitas pessoas confundem autoimagem com o exterior. O exterior ele só reflete o que está no interior. Então, essa autoimagem, ela, na verdade, o ajuste é interno. Ou seja, eu vou fazer o meu negócio online dar certo. Até quanto tempo eu vou tentar? Até dar certo. Não tem essa. Tá? Eu tentei muitas vezes até dar certo. Só para vocês terem ideia, eu sou da turma, sou da segunda turma do Érico, em 2013. Eu comecei no digital como afiliada em 2014, porque eu não tinha produto. Eu trabalhava numa escola, eu tinha filho pequeno, não tinha tempo de gravar, era uma doideira. Eu só consegui lançar o meu produto em 2015. Mas em 2014 eu ganhei, diria que até um dinheiro bem bom, como afiliada. Eu fui afiliada dos top players, tá? Então, assim, era o que eu tinha na mão. Porque não existia essa história de low ticket, gente. Não existia. Hoje vocês têm. Então, se vocês fizerem um e-book mais 2 produtos, que vocês vão demorar um final de semana para fazer, já dá para colocar coisa para funcionar. Beleza? Quem está comigo aqui fala eu. Para eu saber se eu não estou falando sozinha, né, gente? Bom, vou falar um pouco bem rápido sobre mim, para não ficar falando muito, até porque eu já falei bastante. Eu vim para o mercado digital por conta que eu me separei, e eu precisava literalmente de dinheiro, tá? Eu era professora e eu trabalhava meio período, então eu tinha um salário. Eu trabalhava com tecnologia, né? Eu dava. Ah, legal. Eu dava aula de informática. Então, assim, eu trabalhava alguns dias meio período, porque eu era professora especialista. E trabalhava outros dias período integral. A verdade é que meu salário não dava, eu tinha que bancar a casa, meu filho era pequeno e não era uma opção eu trabalhar mais, porque se eu trabalhasse mais, ele ficaria mais longe de mim, enfim. E aí eu falei, não, o digital é o meu caminho. E eu tive essa transição, que foi esse período de 2014. E eu vi muita gente respondendo ali, muita não, né? Mas 3 pessoas responderam ali que quer fazer uma transição de CLT. Então, eu fiz essa transição. Qual é o meu conselho?
aprende a fazer isso aqui minimamente, começa a fazer as primeiras vendas, começa a entender, faz mais produto. Quando você tiver ganhando uma grana aqui no digital, não coma esse dinheiro. Esse dinheiro você reinveste em tráfego, vai fazendo um volume, vai começando a ficar conhecido. Em 6 meses, no máximo um ano, você faz a transição de carreira tranquilamente, tá? A gente está falando aqui uma pessoa que ganha até 5 mil reais, tá? Claro, fazer a transição de carreira, se você ganha 10, 20, aí já precisa fazer outras coisas, tá bom? Legal, meu povo. A Carol também passou por isso. Já passamos por muitas. Mas hoje meu filhote está gigante, já está com 21 anos, tem 1,80 m e sei lá quanto. Agora é só alegria. Vamos lá. Gente, primeira coisa que precisa acontecer: escolha do nicho. Continua a mesma história de 2013, tá? Se você não escolhe um nicho, e principalmente a gente falando aqui em low ticket você tem que entregar uma solução. Se você não tiver um nicho específico, você imagina você trazer para um grupo cada pessoa querendo uma coisa e você entregando uma solução que só atende uma, duas pessoas que estão ali, tá? Então, assim, isso não é uma coisa ok. Isso é uma coisa que realmente precisa ser estrategicamente pensado, tá? E eu sei que muitos de vocês vão pensar: ah, mas Simone, hoje todo mundo faz de tudo. E eu concordo com você, todo mundo faz de tudo. Só que CLT, todo mundo também faz de tudo, tá cheio, CLT tá esgotado, aí tudo, ó. Teve um rapaz que falou assim para mim assim: você não acha que tá saturado o digital? CLT está saturado, advogado está saturado, médico está saturado. Se você for pensar assim, você nunca vai abrir o teu espaço no mercado. Então, assim, loja de moda está saturada, loja de sapato está saturada. Só que se você olhar, tem um monte de shopping, uma cidade pequenininha, tem 4, 5, 6 shopping. Então, assim, gente, o mercado gira, tá? As pessoas querem aprender e elas querem aprofundar no aprendizado. Às vezes elas aprenderam alguma coisa com alguém e quer reforçar aquele aprendizado com outro alguém. Resumo, gente, sai dessa que o mercado está saturado. Outra coisa, se o mercado, com relação ao mercado saturado, independente do que você queira vender hoje, você precisa ter presença digital. Se você tem presença digital, você migra de um nicho para o outro com facilidade, você já aprendeu lidar com isso aqui, você já aprendeu a dominar as estratégias. Então, assim, gente, hoje não tem como empreender fora do digital. Você pode empreender com produto físico, ok, mas você vai ter que ter uma loja digital, você vai ter que aparecer no Instagram, você vai ter que aprender estratégia de venda, você vai ter que aprender estratégia de funil, você vai ter que aprender copy. Então, assim, não tem mais por onde escapar, tá bom? Pode ser que você pegue um nicho um pouco mais saturado, sim. Só que aí existe uma coisa que chama brecha de mercado. O que é brecha de mercado? Então, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem o que é uma brecha de mercado. Por exemplo, o nicho de emagrecimento é o nicho mais saturado que você pode imaginar. Só que tem gente fazendo milhões, porque tá cheio de gente que quer emagrecer. E não necessariamente seja obesa, tá bom? Então, assim, aí como que acha nicho e brecha? A brecha pode ser por faixa etária, pode ser pessoas. Olha, você pode estar falando emagrecimento para mulher que está na menopausa, você pode falar emagrecimento para crianças, aí você vai nichando, você entendeu? Isso continua valendo. Mas a boa notícia é que com o low ticket, nada impede que uma pessoa que comprou curso de um monte de gente compre uma solução que você está oferecendo. E tem uma outra boa notícia. Com o IA, hoje a gente consegue saber de forma assertiva quais são as principais dores do momento, o que as pessoas estão buscando, onde elas estão buscando e quais são as palavras que elas estão utilizando. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. Hoje eu vou falar como que tudo acontece e amanhã eu vou te mostrar fazendo, tá? Essa é a diferença. Hoje eu vou ter que falar do como faz.
né? E amanhã eu vou mostrar para vocês, vou mostrar a gente fazendo aqui um e-book de alta conversão ao vivo com vocês, tá bom? Utilizando 3 inteligências artificiais. Então vamos lá. Vocês já entenderam então que essa questão do nicho e da brecha de mercado é importante. Agora, uma coisa mais importante ainda é vocês entenderem em que momento essas pessoas desse nicho estão. Então, o que antes, hoje, como é tudo muito rápido, o que antes a gente demorava um tempo para descobrir o que a pessoa queria, a gente fazia muito teste, gastava muito dinheiro com publicidade, teste, os criativos. Hoje, quando você entra numa inteligência artificial, tipo o Gemini, que é do Google, você consegue saber tudo que você possa imaginar, o que tem no Google Trends, qual é a cauda longa mais procurada, qual é a tendência com base nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, o que as pessoas têm pesquisado no YouTube, o que elas têm, quais são os principais comentários em vídeos a respeito do que você quer, então você consegue entender todo o campo semântico. Gente, tá tudo mastigado, assim, sabe? Mastigou e coloca na boca. É isso. Então, assim, por isso que hoje a gente fala que nós estamos diante da maior onda, né, já vivida, beleza? O que é importante entender também no meio de tudo isso? Os entregáveis. A gente tem entregáveis em forma de e-book, a gente tem entregáveis em forma de planilhas, a gente tem entregáveis em forma de playbook, a gente tem entregáveis também em forma de mini curso, em palestras gravadas, a gente tem também mapas mentais, e hoje a IA também ajuda a montar tudo isso. Só para vocês terem ideia, eu tinha uma aula muito boa de um tempo atrás, mas ela estava perfeita, assim, não tinha nada para mexer, nada tinha sido alterado. Aí eu subi para uma IA, ela já faz a transcrição, já sai um e-book de lá, você passa para outra IA, ela já faz toda a diagramação, tá? E, além de tudo, ela pergunta para mim se eu quero um mapa mental daquilo. Se eu falar que sim, ela vai me dar um mapa mental. Aí depois ela me pergunta se eu quero extrair dali perguntas para o aluno para que seja referência para aquela matéria, para aquela coisa. A gente podia fazer isso antes? Podia. Gente, mas dava um trampo. A gente ia ficar semanas fazendo isso. E hoje está tudo pronto. Então você consegue entregar essa parte aqui de entregáveis, você consegue extrair de uma aula que você gravou em meia hora, você consegue extrair planilha dela, se for a questão, você consegue extrair mapa mental, transcrição, e-book, atividades, tudo que você sequer imaginou fazer antes, você pode fazer hoje, tá bom? E o que isso ajuda? Isso ajuda muito na percepção de valor do teu produto. E eu vou mostrar amanhã como que você faz um upsell rapidamente. Uma pessoa, você oferece para uma pessoa um e-book de R$ 10 e ao mesmo tempo você oferece um upgrade ali de 30 para 30. A pessoa vê tanto benefício em tudo que você vai entregar que ela fala, não, eu não vou levar o de 10, eu vou levar o de 30. Por quê? Porque você vai entregar tudo isso. Só que, sabe o trabalho que você teve? Só pedir para a IA fazer. O teu trabalho mesmo foi gravar a aula com conteúdo que é seu. Todo o desdobramento de materiais vem através da IA. Você pode pedir imagens para você ilustrar melhor tudo que você ensinou. Você pode pedir referências. Você pode pedir. Você tem noção? Tudo que a gente ensina, a gente aprendeu com alguém, ou com algum livro, ou numa escola. Você pode fazer sua aula, passar para a IA e falar, por favor, eu gostaria de referências desse conteúdo. Eu não quero entregar o conteúdo aleatório da minha cabeça, eu quero as referências. Ele vai te trazer referências. Inclusive na área médica, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante também, ele vai trazer estudos científicos, estudos acadêmicos. Vocês percebem, gente? Me fala aí, vocês percebem o poder hoje que a gente está vivendo com a inteligência artificial? E quem percebe isso tem um detalhe: não vai se sentir ameaçado. Essa é a grande diferença, tá? Quem se sente ameaçado, na verdade, é quem não tem ideia do que está acontecendo e aí se assusta, se apavora e fala, eu vou perder meu emprego. Não, você não vai perder se você souber lidar.
sabe? Ninguém perdeu emprego porque apareceu o Google. As escolas não deixaram de existir porque tinha a Barça. A escola também não deixou de existir porque tinha o Google. E a escola não vai deixar de existir porque tem chat GPT, né? Então, é isso. Ah, então. Renda extra é uma brecha. Mães que querem. Então, pode ser é uma brecha, Kate. Porém, você tem que pensar assim: ela quer uma renda extra fazendo o quê? Porque renda extra é muito amplo. Então, renda extra vendendo o quê? Tá? Renda extra entregando serviço. O que ela vai fazer? Sabe? Então, é uma brecha, porém tem que deixar mais perfeitinho ali, sabe? A oferta mais clara. Então, vamos lá. Quando a gente cria um e-book, o que precisa estar acontecendo com ele? A gente precisa ter título que gera conexão e desperte interesse. O teu e-book pode ser maravilhoso. Se ele não tiver um título muito claro, ou quem vai comprar, compra achando que é uma coisa, não gosta e devolve, vai pedir reembolso, e reembolso é prejuízo. Por que é prejuízo? Não é só porque você deixou de vender, é porque além de você devolver o dinheiro, você ainda paga uma taxa dentro da plataforma. Então, assim, reembolso é sempre prejuízo, tá bom? A quantidade e ordem de capítulo é fundamental também, ser bem estruturada. Tem nicho que é leitor, tem nicho que não é tão leitor, a gente tem que identificar isso. Então, aí a quantidade de páginas e tamanho de letras. Se você está trabalhando com público 40 a mais, gente, faça favor, né? Não vai colocar aquela letra de tamanho 5. Vamos colocar uma letra 20, uma letra 18, ou pelo menos então a regra BNT, aplique a regra BNT, tá bom? Por quê? Porque você tem que pensar também que a pessoa que vai baixar esse e-book, provavelmente ela vai ler no celular. E se ela vai ler no celular, a gente precisa levar em consideração, nem todo mundo tem um iPhone Pro desse tamanho, gente. Então, assim, leve em consideração que aquela pessoa comprou um produto seu e aquele produto tem que ser uma excelente experiência para ela, tá? Então, isso aqui tudo é importante. Preparar o leitor para a próxima compra. Então, vamos lá. A gente não ganha dinheiro vendendo e-book. Isso aí é uma coisa que eu preciso contar para vocês, né? Então, por quê? Existe dinheiro do tráfego, existe dinheiro do anúncio. O e-book é o que a gente chama de um imã digital. É algo. Sabe quando você vai no mercado, porque tem uma plaquinha dizendo que o frango tá de 34 por 25. Aí você vai lá e compra o frango. E o frango é bom. Só que você não compra só o frango. Então, o que está acontecendo? O mercado ele não está vendendo e ganhando dinheiro no frango, ele está ganhando nas outras coisas. Então, quando a gente vende um e-book por 10, 15, 20, 30 reais, o provável é que a gente não esteja ganhando dinheiro com ele. A gente vai ganhar dinheiro com outras coisas que a gente chama de order bump, que eu vou explicar já já o que é, e a gente também ganha dinheiro com a narrativa que a gente coloca dentro do e-book para fazer a próxima venda. Vocês estão entendendo isso, gente? Quando se pode ganhar vendendo e-book? Quanto? Então, vocês vão entender direitinho aqui. É que vocês precisam entender a estrutura do e-book que dá dinheiro. Eu já peguei mentorados que tinham um e-book onde entregam um conteúdo como se fosse um livro. Quem comprar aquilo pode ficar muito feliz, só que não vai dar os próximos passos, não vai comprar outro produto. Por quê? Porque ela lê aquele livro como um livro. E a pergunta é para vocês: quantos livros vocês já leram que vocês lembram do autor e falou, eu vou comprar o segundo livro dele? Tirando aquelas tríades famosas, ninguém faz isso. E o nosso objetivo com o e-book é despertar o interesse, atrair a pessoa, despertar o interesse para que ela continue comprando mais da gente. Então, entendam que a grande verdade é que o e-book, esses e-books low ticket, eles são vendidos com dois objetivos. Primeiro, resolver um problema único, 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 único mesmo, do teu público. E o segundo, prepará-lo para comprar mais de você, através de uma escrita de copywriter.
Então, não adianta você escrever um e-book de qualquer jeito. Ah, eu quero agora, o primeiro capítulo eu vou falar sobre isso. Ah, o segundo eu vou falar sobre isso. Gente, não é assim, tá? Senão você vai vender uma vez, não vai vender mais, o teu negócio não vai virar. O negócio não vai virar. Acredite em mim. Tá? Eu posso dizer isso com toda certeza. E isso porque também a gente pode levar em consideração que, além de não virar, você vai fazer umas vendas, você vai desistir, porque você não vai ver lucro. Você vai ver que você está investindo 30 para vender 10. Então, não funciona, tá bom? Então, esses livros, esses e-books, eles precisam ter uma premissa. A premissa nada mais é do que isso que eu estou explicando para vocês. Ele tem que fazer uma entrega única de uma solução que aquela pessoa busca, mas ali tem que despertar o interesse dela em continuar uma jornada com você. Isso, essa forma de escrever é uma forma persuasiva, é uma forma intencional de venda que a gente chama de copy. Quem já ouviu falar sobre copy? Tá? Ah lá, Juvan, sensacional essas ferramentas. É isso mesmo, sabendo usar, ainda mais quem quiser aprofundar depois, comprar, ensinar melhor IA, os agentes, tá bom? Então, tudo bem, gente? A premissa aqui do e-book é essa, tá? Não é escrever o que você quer. Então, tem que pensar no título, o título tem que atrair a persona certa, de preferência você buscar alguma brecha que o mercado está deixando, né, com algum conteúdo que não está acontecendo, mas que as pessoas estão procurando. Para as pessoas, para você saber, você vai buscar uma pesquisa dentro do Gemini e outras, e a partir daí você vai construir um e-book com uma copy e com premissa. Lembrando que a primeira parte do teu e-book tem que ter um storytelling. O e-book precisa ter uma narrativa. Se ele não tiver uma narrativa, um storytelling que ancore, a pessoa não lê até o final. Ela não vai dar próximos passos. E aí, né, fica assim. E aí a gente tem que também levar em consideração que muita gente compra e-book e não lê, tá? Então isso acontece também. Acontece com os e-books gratuitos, com os pagos também. E aí você vai falar, Simone, mas como que aí a gente resolve essa questão? Então é por isso que a gente tem todo um empilhamento de produto, tá bom? Isso, copy, estou começando do zero. O que é copy? Copy é uma forma de criar textos persuasivos, intencionais para a pessoa vincular com a tua marca. Então, você trabalha muito posicionamento de marca e narrativa dentro de uma copy. Então, quando você vai entregar um e-book, por exemplo, não é um e-book escrito do jeito que você imaginou. Ele segue uma estrutura de copy, começando pelo storytelling, que é uma narrativa sua ou de uma empresa. Por exemplo, eu já comecei vocês aqui com uma narrativa que teve muita gente que já se identificou. Só que a narrativa precisa ser verdadeira. Qual é a minha narrativa? É a minha história. Qual é a minha história? Eu vim para o digital, bem complicada financeiramente, eu era a improvável e que dei certo por persistência. Eu tinha um filho pequeno, tá? Então, a tua narrativa ela vai vincular com outra pessoa. E há um tempo atrás eu ficava pensando, né? Como que a gente identifica melhor a nossa persona? Por mais que a gente filtre a nossa persona, por incrível que pareça, quem mais se identifica com a gente é quem viveu ou está vivendo a mesma história. Então, assim, se eu falar de obesidade, muito provavelmente, ou eu sou uma autoridade, ou eu sou uma médica, ou eu sou uma ex-obesa, tá? Se eu for, como eu falo de marketing digital e empreendedorismo, porque, na verdade, a minha história, embora eu já tenha empreendido muito antes, mas a verdade é que eu falo do empreendedorismo digital. Então, assim, pense que a tua narrativa ela vai fazer com que pessoas se conectem a você. Por isso é importante a narrativa do storytelling para abrir ou fechar o e-book. Quando que a gente abre e quando a gente fecha? Depende do tema. A narrativa, se a gente sentir necessidade de que aquele leitor leia a primeira narrativa, ela vem ali bem, ou no capítulo 1, ou bem rapidamente no prefácio,
e já vai para a solução. Se a gente acredita que a solução é mais importante para aquele determinado nicho, aí a gente coloca no final a nossa narrativa, tá? O curso online já é um pouco diferente, pessoal. O curso online, ele já apresenta uma promessa de solução, tá? Ele precisa de um nome mais de curso, não um nome de livro, tá? Um nome de e-book. Ele é normalmente um produto de meio, isso quer dizer que ele não é um produto, ele pode ser barato, pode, mas ele complementa muito o e-book para ter uma percepção de valor maior e as pessoas pagarem mais. Então, por exemplo, se você vende um e-book, o e-book ele pode estar entre R$ 9,90, no máximo até R$ 47, tá? Quando eu falo isso, gente, para toda regra tem exceção, tá? Toda. Eu vendo e-book para médico que custa R$ 297. Tem 47 páginas e vende muito. Então, entenda que você vai falar, ah, a Simone falou que é de R$ 9,90 a 47. Os e-books básicos da vida, tá? Mas um e-book para médico que tem um conteúdo que gera muito valor e facilita muito nos laudos, tem um outro valor para esse público, sacou? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso caso normal. Nosso caso normal, um e-book, então, vai estar entre R$ 9,90 e R$ 47. Quando você vende o e-book mais aula, fica muito mais fácil você vender esse e-book de 47, concorda? Do que você vender só o e-book. Essa é uma questão. A segunda questão é que a pessoa às vezes pega o e-book, ela lê rapidamente ou ela folheia rapidamente, mas ali faltou um pouco de ingrediente ainda para ela não tem algo muito palpável. Então, quando você tem esse audiovisual que o vídeo proporciona, você consegue trazer um pouco mais de clareza para a pessoa que busca a solução. E o terceiro motivo é o que a gente chama de tempo de tela. Vocês, mesmo vocês estando no grupo ali e tal, ou mesmo mandando mensagem, vocês não tinham tempo de tela comigo. Tem gente que veio e já adorou e ficou. Tem gente que veio e de repente não curtiu. Esse tempo de tela ele é fundamental para a pessoa se vincular a você, tá? Então, entenda que o curso online ele é perfeito. E quando a gente fala curso aqui é mini curso, pode ser uma masterclass, pode ser uma palestra, tá? Até que você palestrou, se for o caso, pegar a gravação, para que essa pessoa tenha de fato tanto tempo de tela como todos os outros benefícios que eu falei para vocês, tá bom? Título-chave, subtítulo copy, complemento, narrativa com CTA. Então, a CTA, Gilvan, depende muito, tá? Depende muito do público, porque também se ele ficar com... eu conheço casos que, por exemplo, se você vender um e-book muito com cara de copy, a pessoa pode se sentir lesada, sabe? Tipo, nossa, eu paguei R$ 47 para receber uma carta de vendas, sabe? E aí a pessoa também pede o reembolso. Então, o que eu sugiro? Algo muito mesclado. E eu gosto muito de trabalhar o e-book com videoaula, porque aí na videoaula você também vai dar aula com copy. Aí a pessoa, você nem precisa às vezes fazer CTA, nem precisa. A pessoa já identifica que você tem um outro produto, se o teu produto está ali na bio, ela já busca, ou se você está na área de membro e você já deixa um link para upsell. Então, assim, existem várias formas de vender sem parecer que você está assim, sabe? Como diria, desesperado vendendo. Ou que a pessoa se sinta que a gente está negociando o tempo todo, sabe? Eu não curto muito essa ideia. Eu curto muito mais a ideia da autenticidade, de utilizar as estratégias, mas com parcimônia, tá? Então, cuidado aí com esse CTA. Ele pode ficar muito agressivo, muito rígido numa copy, tá bom? E-books técnicos têm valor alto, isso mesmo. Os genéricos são mais baratos para criar autoridade. Exatamente. Tá bom?
Então, tudo bem, gente? Entenderam aqui? Se vocês quiserem tirar print aqui, tá? Fiquem à vontade, né? É, não vai ter replay, tá? Porque eu acho assim, quem quer um negócio digital tá aqui. Quem não quer, tá tudo bem também, tá? Então, vamos lá. É, mentorias e acompanhamentos. Então, agora a gente vai para um high ticket, tá? A mentoria e o acompanhamento, na verdade, ela acontece muito para aquela pessoa que te conheceu pelo e-book e o curso, tá? Ou aí você tem a possibilidade de fazer com que essa pessoa avance com você. Não necessariamente mentoria, pode ser uma consultoria, pode ser um serviço, tá? Então a pessoa gosta de você e solicita um serviço. E assim a gente consegue construir uma esteira de produto de front, produto do meio e produto high ticket. Mas eu vou trazer aqui para vocês umas questões, tá? Que o low ticket trouxe essa vantagem. Hoje você consegue uma grana legal sem mentoria, se você não quer dar mentoria. Tem gente que não quer, não gosta, não tem tempo, não tem paciência, sabe? Eu, por um bom tempo, eu não dei mentoria porque não tinha tempo. Não tinha tempo, estava com um filho pequeno, então eu preferia vender no automático. E foi vendendo um treinamento de Instagram para negócios que eu bati 1 milhão, tudo no automático. Tudo no automático. Não existia live. Eu sou, gente, do tempo do Periscope. O que é isso, né? Totalmente jurássica. Então, assim, a gente não ficava horas fazendo live. A gente tinha aquele hangout do Google, mas, meu, eu tinha pouquíssimo tempo. Eu tinha uma vida muito doida. Até porque em 2015, 2014, 2015, eu ainda também dava aula. Então, todas as minhas vendas, elas eram automáticas, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que não necessariamente você queira na mentoria, mas não quer dizer também que você não consiga fazer os 100 até R$ 500 por dia, tá? Quando a gente está falando em R$ 500 por dia, a gente já está falando aí de um faturamento de R$ 15.000, tá? Então, assim, eu não vou falar para você que isso é rápido para fazer se você tiver com low ticket. Ajuda muito você vender pelo menos uma mentoria por mês, tá? Se você vender uma mentoria de 3.000, aí você já entrou 3, aí os outros 12 você vai distribuindo aí uns R$ 400 por dia, umas 4 vendas de 100. Se você consegue dar 2 mentorias, a gente já está falando em 6.000. Então, sabe, mesclar isso, e cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento, o seu movimento, a sua jornada. E o low ticket facilita muito nisso, tá bom? Então, aqui, só para vocês entenderem tudo que a gente falou. Você começa com um e-book low, você vai para um curso que pode ter um médio ticket, esse médio ticket pode ser 197, 297, ou você pode misturar o e-book com o curso e fazer um combo, e aí ele vai custar 297, ou você pode gerar um valor percebido muito grande por muita entrega, que a própria IA vai ajudar você a estruturar tudo isso, e de repente você tem um produto de 297 que vende todo dia. Você faz R$ 9.000. Gente, não é nada absurdo assim, sabe? Não é mesmo. E um high ticket, ou um curso já maior mesmo, mais robusto, ou uma mentoria, tá bom? Então aí vocês vão pensar, mas o que eu quero trazer mesmo para vocês é o foco nos R$ 100, tá bom? E eu vou mostrar aqui agora a estratégia de como a gente faz esse começo aqui de R$ 100 por dia. Então vamos lá. Existem 3 estratégias infalíveis para vender. São as 3 que todo mundo precisa ter. Todo o resto de estratégia a gente usa quem quer fazer alguma coisa diferente. Mas a grande verdade é que todos vão passar por essas 3 estratégias. Então vamos lá. A estratégia número 1 é a que a gente chama de venda direta. Acho que está no próximo slide. Peraí. É a estratégia de venda direta. O que é a venda direta? É aquela venda onde você vê uma publicidade, a gente vê um criativo, você clica, você vai para uma página de venda de low ticket, tá? Porque a venda ali, o preço, a barreira é baixa. Então, o que precisa acontecer para essa página, esse produto, ter
alta conversão. Ela precisa ter um alto valor percebido, a pessoa precisa estar realmente interessada naquela solução que você traz. Então, para isso, você precisa pesquisar o mercado, principalmente através de IA. E feito isso, o dinheiro, tá, não é um problema para aquela pessoa. Então, a gente está falando aí de uma estratégia de low ticket. Feito isso, está resolvido essa questão da venda direta. Aí você vai falar, Simone, é só fazer tráfego para venda direta? Sim e não, tá bom? Então, o tráfego não é tráfego de lead, é um tráfego com objetivo de venda, tá? O criativo tem que falar com aquela pessoa diretamente para ela entender o que ela está buscando, se está ali. Quanto mais pessoas corretas você traz, e isso tem a ver com a segmentação da copy, melhor vai ser. Claro, vai sair mais barato esse clique. E outra coisa, a proposta, a forma como você coloca na página de venda também tem que ser muito clara, para evitar que a pessoa compre uma coisa achando que é outra, tá bom? E agora eu vou explicar aqui na prática o que acontece aqui todo dia, tá? Então vamos lá. Eu peguei um exemplo de 100. Isso aqui foi sexta-feira. Sexta. Sábado e domingo eu não tive nenhuma venda assim. Essa daqui foi da sexta. Hoje teve uma, mas foi valores maiores, então não trouxe de exemplos para vocês. Vamos lá. Existe uma página de venda que eu vou mostrar para vocês amanhã. Na página de venda, eu ofereço um planner de 30 dias de conteúdo. Esses 30 dias de conteúdo, ele é feito com IA e ele tem um objetivo muito claro: aumentar as vendas utilizando feed, stories e reels, tá? Feed carrossel, reels e stories. Eu fiz um plano de 30 dias. Esse plano eu testei comigo, super funcionou, já testei com cliente, super funcionou, e eu tô vendendo esse planner. Quanto? R$10. Você fala, Simone, mas não é muito barato? Sim, ele é barato, mas quem compra ele nunca compra só ele. Eu não tenho nenhuma venda dele sozinha, por incrível que pareça. Por quê? Porque não é incrível, gente, é pensado. Então, quando eu coloco esse produto de R$10, ao lado dele tem esse aqui, ó, tá vendo? Ó, 30 dias, ele sai por 28. Aí você vai falar, mas você não falou que era 10? Sim, era 10. É 10. Só que na página de venda eu tenho checkout duplo. No checkout 1, está escrito planner por R$10. No checkout 2, tem o planner e mais um mini treinamento de stories que vende. Aí, e mais a entrega vitalícia. O que acontece? A pessoa olha lá, eu vou pegar 30 dias, R$10. Ok, esse outro é 28. Só que a 28 eu estou pegando ainda um treinamento de stories. Entendeu o que eu expliquei? Aqui é a prática disso. E amanhã eu vou mostrar como faz isso. E aí o que acontece? A pessoa fala, não, eu vou comprar o de 28. Ok. Só que quando ela vai comprar, existe, esse é o que a gente chama de produto principal. Existe embaixo aqueles order bump. Ou seja, a pessoa clica e vai falando, eu quero mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e a pessoa vai clicando ali, certo? E aí ela vai fazendo um volume de compra, ou seja, acrescentando no carrinho. E aí o que aconteceu? Ela simplesmente, tem mais coisa lá, ela acrescentou no carrinho um manual prático de como vender no Instagram, mais R$17. Aí ela colocou mais um treinamento essencial de tráfego pago, anúncios que vende, chama esse aqui de anúncio que vende, mais R$47. Resumo, R$97, 92 reais, tá? Como que isso acontece, gente? Isso acontece o seguinte, o produto principal tem que ser uma dor muito específica. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade de criar conteúdo, e principalmente um conteúdo voltado para venda. Quando você oferece isso a R$10, a pessoa fala, gente, é muito barato, o negócio disso vai resolver minha vida. Só que aí você oferece junto um combozinho que tem
Acho que são 4 aulas, é um mini curso com 4 aulas, eu acho. Mas bem organizado, né? Não é qualquer coisa não, gente, é aula de verdade. E aí a pessoa fala, gente, por causa de R$ 18 eu não vou levar o curso? Claro que eu vou levar o curso. Só que aí ela fala, poxa, mas tem esse aqui, um manual prático. E aí ela vai colocando. Então, se você fizer uma venda por dia, você corre o risco de fazer muito mais do que R$ 100. Porque cabe 5 order bump. Aqui eu coloquei 5 lá. Ela pegou só 2, tá? Essa pessoa aqui, não tem o nome dela não, né? Então, ó, ela comprou o planner e ela colocou só esses 2 aqui, ó. Se ela colocasse tudo, dá uns R$ 170. E tem muita gente que faz isso. Por quê? Porque os temas são estrategicamente pensados para que a pessoa veja valor naquilo. Tem que ter valor, senão ela não vai comprar, sabe? Então ela olha e fala, poxa, eu preciso disso. Ah, nossa, mas esse tema aqui também é muito bom. Por causa de R$ 17 eu vou levar? Claro que vou. Ah, mas isso aqui, nossa, isso aqui eu preciso disso. Ah, mas R$ 30. Não, tudo bem. Vocês entenderam? Estão entendendo como que numa venda a gente faz muito mais até do que R$ 100? Como dar um curso sem aparecer? O curso inteiro, grava e tira teu rosto. Por exemplo, se você tira a câmera, que nem aqui, ó, eu vou ver, ó. Tá vendo? A câmera some, sacou? Então você pode gravar ele todinho e teu rosto não aparecer, vai aparecer só sua voz. Ou você, alguns recursos, você para a câmera aqui e fica uma foto sua. Se você não quiser a sua foto, você pode fazer um avatar. O próprio IA vai te dar um avatar. Você escolhe o avatar do jeito que você quiser, tá bom? A Júlia! Ai, que legal! Muito obrigada, Júlia. Beleza. 10 é só isca, agrega outros produtos. Isso. Eu não gosto muito de falar isca, não, Rita. Fica parecendo sei lá, eu acho isca assim meio. Eu gosto de falar que é um imã digital, tá? Algo que você atrai, é um atrativo. Mas é imã, é isca mesmo, as pessoas falam isca mesmo. Copy de subtítulo? Depende. Eu uso no. Gente, para falar a verdade mesmo, assim, 100% verdadeira, eu não vendo e-book direto. Eu não vendo e-book direto, eu vendo para minha audiência. Isso é uma outra estratégia, a estratégia número 2. Tá? Essa aqui funciona, de tráfego direto? Super funciona também. Só que é o seguinte, dentro da minha estratégia, cada um de você vai ter a sua, eu tenho muito o trabalho, vamos dizer assim, de trazer as aulas. E se a pessoa compra e ela não me vê mais, tudo bem, ela comprou, mas eu não tenho mais o contato com ela, é muito mais difícil. Tudo bem, eu posso mandar e-mail para todos os alunos, chamando, mas eu gosto mais dessa relação aqui. Eu já vendi muito no automático, mas muito mesmo, que o meu primeiro milhão foi feito no automático. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, você dorme e acorda e tem dinheiro na conta. Isso não é brincadeira, gente, isso não é palhaçada, não. Você dorme, tem pessoa que vê o anúncio à noite, ela compra e quando você acordou, tem venda. Isso faz parte da minha rotina, tá? Só que na época, entre 2016 e 2019, isso era absurdo, era absurdo. Vendia muito à noite, eu acho que as pessoas tinham insônia, não tinham o que fazer, eu não sei o que acontecia. Vendia muito mais de noite do que de dia. E aí o que acontece? Isso foi o lado bom. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que eu não fiz comunidade, entenderam? Os players lá de trás, que ficavam mais próximos, apareciam no YouTube toda hora, fizeram um canal grande e fizeram comunidade. Só que aí você vai falar, então você se arrepende? Não, porque o meu bem maior na época era criar meu filho. E era impossível fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, escolha nesse momento, eu falo sempre isso, inclusive falo isso pro meu filho, escolha a batalha que você quer travar, sabe? Naquela época, a galera ficava horas no YouTube, colocava vídeo todo dia no YouTube, a gente não tinha nem live ainda.
E era conteúdo para de manhã, de tarde, de noite. Eu não tinha condição de fazer isso. Gente, tinha um filho para criar, tinha, enfim, eu tinha uma vida sem nada, sem rede de apoio. Eu nunca tive. Meus pais moram, no caso hoje só meu pai, né? Minha mãe faleceu, mas ele mora mais de 20 quilômetros daqui. Então, assim, não tinha possibilidade. Então, qual foi o modelo de negócio que eu escolhi para dar conta da vida? Foi o modelo automático. Qual foi o lado bom? Que é o que eu falei para vocês. O dinheiro entrava, eu me sentia mulher de marido rico. E ia cuidar do meu filho, a gente passeou, fomos para Disney. Nossa, a gente fez muita coisa. Eu posso até trazer umas fotos aqui para vocês, é que aí a aula se estende muito. Acontece que, por outro lado, eu perdi a comunidade, tá? Mas eu acho que eu não perdi nada, entendeu? São escolhas. Tudo que você fala sim para alguma coisa, você está falando não para outra. Hoje eu já quero fazer outro jogo. Hoje eu já quero o jogo da comunidade. Porque hoje ele está com 21 anos, hoje ele não tem mais essa necessidade. E aí eu posso estar aqui com vocês. Então, por isso, eu não, no meu modelo de negócio, eu não pratico muito essa venda direta, sabe? Embora ela super funciona. Para um expert que eu trabalho, eu faço isso, ele é médico. Então, a pessoa, a isca, né, no caso ali que ela falou, é um manual prático de Doppler, custa 297. Só que a pessoa olha a página de venda, embaixo tem um curso de 1.497. São raríssimas pessoas que só compram o guia. Elas compram o guia e compram mais o curso. Então, ali no mínimo, ela está comprando R$ 1.900. Tá? Então, esse tráfego direto para esse público funciona. E esse médico, ele não está querendo fazer comunidade, ele trabalha em hospital. Então, assim, depende do modelo de negócio de cada um, sabe? Não tem o certo e não tem o errado. Tem, isso dá para eu dar conta, e isso não dá para eu dar conta. Sacou? Produto de 10 investe quanto de tráfego? Peraí, Luiz, o que você acha de criar um canal no YouTube e oferecer um infoproduto? Então, o canal do YouTube, ele não é muito para você oferecer produto, ele é para você criar comunidade, criar autoridade, monetizar canal, isso funciona muito, né? Por exemplo, se eu tivesse investido muito no YouTube, aquele tempo, se eu tivesse tido tempo, hoje ele estaria monetizando muito bem. Ele monetiza, mas é pouco. Então, assim, tudo depende da tua estratégia de negócio, sabe? O quanto você quer investir de tempo também no YouTube. Porque com relação a ads, o YouTube é o mais ignorado. Ninguém fica lá mais do que 3 segundos assistindo. Ele é bom? É. Ele traz relevância? Sim, mas ele é caro. Tá? Então você tem que ter tickets altos. E que mais? Produto de R$ 10, investe quanto em tráfego? Então, normalmente eu começo investindo 10 também. Aí eu vou deixando em 10. Não vai vender no primeiro dia, provavelmente. Talvez nem no segundo, talvez nem no terceiro, talvez nem no quarto. E aí é onde muita gente desiste. O que vai acontecer normalmente é que ele vai vender depois de uma semana. Aí você vai falar, mas como assim? Ele vai vender depois de uma semana, que é quando a campanha já está mais otimizada, tá? A campanha sendo otimizada, aí começou a vender. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu investi R$ 70 e vendeu um de 10? Não necessariamente. Se você fizer esse joguinho aqui, ó, com os order bump, pode ser que você demore 7 dias, você investiu 70, mas já fez uma venda de 100, você já está com lucro de 30. E se você não tiver lucro nenhum, tá tudo certo também, gente. Quem abre um negócio, eu não conheço nenhum negócio que você abre e tem lucro imediato. Todo negócio você passa um tempo investindo, são sementes que você vai plantando para colher depois, tá? Agora, não necessariamente você precisa começar com um e-book de 10, você pode começar com o produto principal aqui de R$ 47, um e-book, mais uma palestra, mais um mapa mental, mais um caderno de apoio, mais, sabe, áudio. Gente, uma outra coisa, eu ia esquecer de falar isso. Outra coisa que está muito forte é o pessoal querer ficar ouvindo tuas aulas, sabe? Então, se você conseguir construir aulas que a pessoa não tenha necessidade de ficar olhando para alguma coisa e só a tua voz já resolve, é lindo,
sabe? É lindo, principalmente para quem perguntou se tem como fazer sem aparecer, tá? Então, se você começa com um produto de 47, ainda que você demore os primeiros dias para vender, rapidamente isso aqui vira muito mais de 100, ó. 47, vão arredondar para 50, com mais um que já deu 60, aqui já deu 90, aí, 100 e quase 200 pau aqui, entendeu? O grande problema de 99,99% das pessoas que vêm para o digital é a ilusão de que vai pôr dinheiro hoje e vai vender amanhã. Essa é a grande encrenca. Essa é a grande encrenca. É possível vender? É, tá? Eu tenho algumas estratégias que eu faço, que eu vendo em 24 horas o primeiro. Mas é estratégia de validação. Não quer dizer que eu vendi 24 horas e vou vender todo dia depois. Não. É uma estratégia de validação. Tem muito a ver com o copy, tá? Então, poxa, validou. Porque às vezes eu não quero esperar 7 dias para validar. Às vezes eu quero validar antes, principalmente quando é de cliente, o cliente fica ansioso. Então, 24 horas vendeu primeiro. Eu falo, tá validado. Tá validado a copy, tá validado o produto, tá tudo validado. Aí agora vamos com calma? Vamos. Quanto que você... A minha pergunta é sempre a mesma. Quanto você pode investir por mês no teu negócio que se não vender nada, você não vai sair cortando os pulsos, nem pulando do 10º andar, tá? Quanto você tem para investir? Aí às vezes a pessoa fala, eu posso investir R$ 500 por mês. Ótimo. Desses 500, quanto tempo a gente tem para não vender nada? Você consegue ficar 3 meses sem vender nada? Vai ser R$ 1.500. Consigo. Então tá bom. O que vai acontecer? Gente, vai vender. Vai vender. Porque vende. Se fizer direitinho, vende. Não tem como não vender. Tá fazendo anúncio, tem a promessa, tem a página de venda, tem o checkout, tá tudo certo, sabe? É um modelo validado para milhares e milhares de pessoas. Por que vai dar errado com o seu? Só vai dar errado se você fizer errado. Agora, o grande problema é que muita gente vende um sonho, a ilusão de que esse mercado não precisa de dinheiro. Você começa e você já fica rico. Não existe isso, gente. Todo mercado precisa de investimento. São sementes que você vai plantar. A semente ela leva um tempo para expandir, um tempo para ficar grande, um tempo para dar fruto. E se você comer todo o fruto, você vai ficar sem nada. Então você precisa ainda pegar essas sementes e plantar novamente. E assim você vai criar um negócio sustentável. Ok? Vamos lá. O que você acha de criar um. Te falei, verdade. Ouvimos limpando a casa, lavando a louça. Exatamente, Júlia. Tá? Então, assim, se você criar um produtinho aqui, ó, de R$ 47 com um grande valor percebido, hoje é muito fácil. E aí, você pode gravar a aula, você nem precisa gravar com microfone. Se você quiser, eu já fiz isso e deu muito bom, as pessoas adoraram. Eu gravei uma palestra, né, uma aula mesmo, com mapa mental, na verdade. Eu só extraí o áudio, porque a pessoa não precisa ficar olhando o mapa mental. Tem pessoas que precisam, mas tem gente que só é auditiva. E a pessoa super adorou. Ela falou, nossa, eu nem vi o áudio, o mapa mental, eu já fui direto no áudio. Porque aí na hora de você estruturar o teu produto, você coloca o vídeo, aí você coloca o áudio, aí você coloca o mapa mental, aí você coloca um PDF. Tá ótimo, você não precisa começar com um produto de R$ 10. Começa com um de 47, tá bom? E aí, ó, você pode colocar coisinhas de 10 no order bump. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Então vamos lá, gente. Agora vamos lá. Requisitos básicos para tudo isso que eu falei, tá? Então vamos lá. Construir uma excelente oferta. E para quem está chegando agora que eu digo assim, está chegando agora no mercado digital, a, a, a pergunta que sempre vem é assim, o que é oferta, né? Oferta é preço baixo? Não. Preço baixo é desconto. Oferta é você oferecer, tá? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês lá no grupo, gente, vai ter aula gratuita, eu estou oferecendo, eu estou fazendo uma oferta para vocês. Tem a galera que vem, tem a galera que não vem, tem a galera que entrou lá, não sabe nem por que está lá, tá? Então, quando eu estou oferecendo, eu estou fazendo uma oferta. Se a oferta que eu fizesse no grupo fosse uma oferta ruim, ninguém viria.
Quando que ela é ruim e quando ela é boa? Quando ela é boa, quando você traz o público certo, tá? Por exemplo, se eu trago para o grupo um público que quer falar de skate e eu estou falando de marketing digital, ninguém vai ficar. Então você tem que saber também selecionar o público que quer te ouvir, e ele vai te ouvir através do que você tem para falar. Então você tem que selecionar, através de segmentação, o público correto. Tá bom? Está fazendo muito sentido. Legal, Gilvan, eu fico feliz. Então, aí vamos lá. Os requisitos básicos, então. Construir uma excelente oferta, ou seja, oferecer para aquelas pessoas o que elas querem. E, claro, o preço vai ser um divisor aqui? Vai, tá? Porque, às vezes, o que você vai entregar, a pessoa não pode pagar. Mas não pode mesmo, tá? Tem uma teoria que fala quem quer, mas não pode dar um jeito. Pega cartão emprestado, pega dinheiro emprestado. Eu não quero ir para esses extremos, tá? Eu prefiro achar que tem realmente o público que não pode, por qualquer motivo. Então não tem problema. Existe uma outra estratégia que a gente chama de downsell, ou seja, a gente baixa. Então você oferece algo similar, e quando eu falo similar, é algo que entregue também para aquele público um, um valor que ele quer, só que você pode fazer mais barato. Existe, eu vou ensinar para quem vier depois. Amanhã, gente, eu já vou até falar aqui para vocês. Amanhã eu vou abrir vagas para o grupo de implementação, tá? Quem quer implementar isso no seu negócio. E lá vocês vão ver que existe uma estratégia, que é a estratégia de redirect. O que é o redirect? Você faz oferta para a pessoa clica num produto ali de R$ 47 e por qualquer motivo ela vai desistir, o redirect, ele direciona daquele time, a pessoa está desistindo, está clicando ali, ele redirecta para um produto mais baixo. Então, é um produto que a pessoa também gostaria. Por exemplo, você está vendendo ali o e-book mais o curso, 47. E você percebe que você coloca o redirect. A própria ferramenta identifica que a pessoa vai sair do checkout e mostra o outro checkout mais barato para ela. Então você pode fazer um redirect para o e-book só de R$ 10. Você não perdeu aquele lead. Você entendeu? Aí você pode não ter ganho dinheiro, mas pelo menos pagou ali o tráfego. Sacou? Eu sou focado no digital. O seu imã digital Instagram me capturou. Excelente conteúdo. Que legal, João. Fico super feliz. Se eu fizer um e-book sobre arquétipo e vender a R$ 10, eu teria que fazer um curso também? Então, levando em consideração, Rosa, que você quer ter lucro, seria bom, tá? Seria bom. E aí, por exemplo, o redirect é que funciona super. Você pode oferecer o curso por R$ 57, 97, não sei. Depende, né? Depende da robustez do curso. Mas até 97 vai muito bem, tá? E aí, aquilo que eu tô falando, a pessoa clicou. Se ela tá pensando em desistir, vai um redirect para um e-book de 47, um e-book de. Gente, não precisa ser de 10. Eu só faço 10 para um público que já me conhece. Eu não faço para público frio. E é só uma questão de estratégia. Não é uma questão de é certo ou errado, tá? Tem gente que tem um discurso diferente do meu. E eu também concordo. Tipo assim, eu pego o público frio, que não tem barreira de preço, e aí ele compra de mim e depois ele compra mais outras coisas. Tá certíssimo. Mas eu faço o contrário. Eu prefiro trazer um público para o grupo, e aí eu entrego esse tempo de tela, eu entrego a minha didática, eu mostro como eu trabalho, aí tem umas pessoas, as pessoas vão se identificar comigo, algumas vão para o grupo de implementação, outras não. Aí eu começo a liberar o que vai ajudar aquelas pessoas num downsell. Aí eu vou descendo preços com produtos diferentes, produtos menores, entregas menores. Você entendeu? Eu só faço o contrário.
mas traz efeito do mesmo jeito, tá bom? Quando que eu uso aquele R$ 10? Quando eu estou de férias. Então, por exemplo, janeiro eu não faço isso, tá, gente? Porque janeiro é um mês excelente para ganhar dinheiro com curso. Mas, tipo, às vezes eu quero sair, passar um final de semana fora, quero deixar no piloto automático caindo umas vendas, aí sim. Então, vocês vão entendendo que nesse mercado tudo é possível fazer. Depende do seu momento, depende do teu objetivo, depende dos produtos que você tem gravado, depende do teu nicho. Agora, a grande vantagem é que a IA ajuda demais. Coisa que a gente demorava meses para fazer um estudo, hoje você faz em um final de semana. Um final de semana tá certo, tá pronto o teu e-book, tá pronto o mapa mental, tá pronto e gravado o teu curso, que pode ser um curso pequeno de 4, 5 aulas. Não precisa ser mais que isso, tá bom? Então vamos lá, os requisitos básicos para essa estratégia 1. Que eu estou falando bastante dela, gente, para vocês não ficarem com dúvida, porque ela é a principal. As outras, se você dominar essa é fácil, tá bom? Então, percepção de valor que o cliente tem, uma promessa clara do que o teu produto entrega, quebra de objeções, quem não sabe o que é quebra de objeções eu já vou explicar, depoimentos, mas o depoimento, talvez você fale, Simone, é o primeiro produto que eu vou vender, não tem depoimento. Olha, eu sou uma pessoa que tem bem poucos depoimentos perto de tudo que eu já fiz. Primeiro, eu não gosto de pedir. E não é orgulho, não é nada. Eu só acho que, poxa, a pessoa vai ficar incomodada, ela vai sentir que ela te deve algo. Eu não sei, eu não curto muito. Todos os depoimentos que eu tenho, foi depoimento que chegou assim no meu WhatsApp, tipo, gente, nossa, super obrigada. Mas eu não peço, não gosto muito de pedir. Então, não se preocupe se você não tem depoimento, principalmente para low ticket. Agora, no high ticket já é bom ter, tá? Já é bom. Mas hoje também a gente tem essa facilidade de ter print do WhatsApp, ter um áudio, às vezes a pessoa não quer gravar um vídeo, ela manda um áudio. Então, tudo isso já ajuda muito. Você faz essa transcrição do áudio, então você pode fazer um vídeo onde está aparecendo a transcrição do áudio e a voz da pessoa. Então, hoje é muito mais fácil, tá bom? Garantia e tira dúvidas. Quebra de objeções que a maioria das pessoas não sabe. Qual o valor ideal para usar o order bumper? Olha, por via de regra, o order bump ele deve vir do mais baixo para o mais alto. E, por exemplo, a gente está falando tudo de low ticket, a gente está falando de produto de entrada entre 10 e 97, tá? E aí para baixo, tudo abaixo desse valor, de 10, de 15, 17, 97. Agora, depende, porque, olha só, eu tenho, depende do nicho, gente. Com os médicos, é o que eu estou falando para vocês. Eu tenho um produto de entrada que é 1.497, um curso. O order bump dele é um clube de expert, tá? Para estar próximo do médico num grupo VIP onde o médico dá total atenção e suporte. O order bump, pela regra, tem que ser mais barato que o produto. O nosso order bump, ele é o triplo do produto. E as pessoas compram. Vocês entenderam? Então, assim, não existe nenhuma regra assim, ó, 1 mais 1 é 2. Aqui 1 mais 1 nunca dá 2, tá? Aqui tudo depende. O nicho, o que estão procurando, quem é o expert, o que você tem para oferecer. Então, assim, entende? Então, a gente vende a 1.497 o produto principal, o order bumper só tem isso. E é um produto de R$ 6.000 e as pessoas compram. Por que compra? Por conta do valor percebido. A pessoa vai começar a fazer Doppler. A pessoa tem 1 milhão de dificuldades, não sabe nem arrumar o preset da máquina. Aí está escrito embaixo, grupo VIP 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias de semana, um médico especialista pronto ali para te responder. A pessoa compra. Vocês entenderam? Agora, se eu tento vender o clube sem vender o curso, aí é problema. Porque é capaz da pessoa comprar o clube e não sabe, não fez o curso.
Aí o médico que vai dar suporte vai falar, meu, você viu a aula tal? Eu falo, não, eu não comprei o curso. Vocês entenderam? Tudo tem que ser pensado. E não dá para ser assim, uma regra, sabe? Mas por via de regra, fica tudo no low ticket. Quantos... Ah, obrigada, Kate. Qual o valor... Ah, tá. Simone, quantos e-books eu tenho que fazer por mês para ter uma renda de 10 mil reais? Rosa, eu sairia dos e-books para fazer os 10 mil. Os e-books, eles iriam como order bump. E iriam os cursos como principal. Entendeu? Eu inverteria a esteira. Porque se você... Ó, para 10 mil, você teria que fazer uma esteira de produtos na faixa de 47 para cima, dependendo do nicho, 97, e os order bump de 47, 67, porque aí cada venda ali, ó, quando a gente está falando de 10 mil reais, a gente está falando de quanto por mês? Quanto por dia? A média, 333 reais, né? Vamos pensar em duas vendas de 150, mais ou menos? Se você coloca um produto de 97 e um monte de order bump lá de 27, 37, 47, a pessoa pegando mais um order bump já fechou ali os 150. Duas vendas, 300, fecha o mês com 10. Mas começar com ter só e-book, eu não acho legal, não. Para fazer 10, não. Para fazer, ó, vai naquela onda ali que eu mostrei para vocês, o meu produto ele começa com R$ 28. E nunca vendo menos que 100, entendeu? E ele é fácil, sai fácil. Perfeito. Então vamos lá, gente. Quebra de objeções são formas que você tem na copy de mostrar para a pessoa que tudo que ela está achando que é ruim ou que ela falaria não para você, você tem um motivo para que ela fale sim. Então você vai elencar muitos benefícios, tá? Elenca os benefícios, mas por via de regra, curso barato assim, não precisa fazer muita coisa. Não precisa se preocupar com o depoimento, nem muita quebra de objeção, porque a maior quebra de objeção das pessoas normalmente será que isso vale para mim? Ou isso é muito caro, eu não preciso agora. Essas são as maiores quebras de maiores objeções. E se o produto é baixo, ela já não tem a primeira barreira, que é a barreira do preço. Se a carta de venda, no caso, a página linda está muito bem clara, ela já sabe o que é. Então, ela sabe se ela precisa ou não. Então, assim, por isso que é muito rápido de vender, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui na próxima. Estratégia 2. Vamos falar agora um pouco da estratégia 2, porque amanhã, gente, é mão na massa. Hoje eu preciso explicar para vocês o panorama. Amanhã nós vamos criar um e-book. Amanhã eu vou entregar para vocês prompt para fazer o storytelling, tá? Amanhã eu vou entregar um monte de coisa aqui para vocês, só que é tudo fazendo, tá? Não vai ser por slide. Eu vou fazer e vamos pedir a Deus que funcione, porque da última vez estava travando o GPT, estava uma benção. Vai ficar gravado? Vai, mas eu não vou entregar o replay, tá? Por que eu não vou entregar o replay? Porque eu sou má? Não, é porque, gente, tá mais do que provado que quem quer dá um jeito de estar aqui, tá? Quem não tá, vai estar amanhã. E aí amanhã eu vou ter um review rápido. E se não esteve ontem, não está hoje, não está amanhã, não está depois, não está, não adianta, não vai assistir o replay. Mas vamos lá. Estratégia 2. A estratégia 2 é a estratégia que eu estou usando com vocês agora. É uma estratégia de grupos no WhatsApp. É uma estratégia que a gente não usa para vender low ticket, tá? Porque perde-se muito e leva muito tempo. A jornada é muito grande para a pessoa comprar um negócio de R$ 47, tá? Então, assim, a gente faz tráfego para grupo. Eu aconselho que faça o tráfego para lead e que tenha uma página
que seja uma página com pixel de page view e uma página com pixel de lead, para você poder apurar de verdade ali, de fato, quanto está custando cada pessoa dentro do teu grupo, tá bom? Porque, claro, você vai investir e você precisa saber, eu tenho um grupo de 200 pessoas. Quanto custou para eu trazer 200 pessoas? O que eu ofereci? Qual foi a minha oferta? O que vendeu? Para poder depois ter ali os dados, né? Para eu fazer essa rodada de novo, tá bom? Então, deixa eu ver, entendi. Fica gravado, quem quer, chega junto. Pois é. Gente, esse negócio de replay, gente, ó, 10 anos trabalhando com isso. A gente deixa só quando estrategicamente a gente quer deixar no YouTube, tá? Por quê? Porque alavanca canal, porque a gente monetiza o canal, e aí a gente deixa aberto o público, aparece gente que não estava na lista, e aí você gera outro tipo de público. Então existe um ganho ali, um ganho secundário. No caso aqui, vai dar um trampo danado para eu baixar isso aqui, subir para o Panda Vídeo, colocar, embedar numa página, aí eu libero, vai ter 4, 5 que assiste. Se tem, se tem. Então, assim, não compensa. Se fosse para eu deixar, eu deixaria no YouTube, entendeu? Mas, sabe o que eu faço? E aqui vai uma dica para vocês. Isso aqui eu vendo depois no Order Bump, tá? Eu assisto, porque aqui tem conteúdo para chuchu, gente. Para vocês, para muita gente é muita novidade, para alguns eu trouxe alguns insights. E aí o que eu faço? Eu pego isso, eu baixo, eu faço todo o conteúdo de slide, faço um mapa mental da estratégia 1, estratégia 2 e eu vendo. Isso aqui eu vendo fácil, assim, por R$ 97. Normalmente eu coloco por 47 e o pessoal adora. E isso aqui prepara a pessoa para comprar o grupo de implementação. Gente, eu estou abrindo o jogo aqui para vocês. 100%. Tá? Então, hoje em dia, vocês podem reparar que as pessoas não estão entregando mais conteúdo e deixando assim. Elas colocam no Order Bumper por R$ 10, por R$ 15, por R$ 20. Tá? E é produto que foi entregue muitas vezes gratuito. Eu já fiz muito isso. Eu fiz uma oficina de produto digital ano passado que ela custou R$ 25 só. E aí tem gente que pergunta, mas só R$ 25? Eu enchi uma sala aqui, bastante gente, então eu monetizei enquanto eu dei a aula. Porque o meu interesse já era colocá-la no Order Bump. Aqui, ó, já vai outra estratégia aqui para vocês, assim, na faixa. Pensa comigo, eu ia parar 2 horas, que nem eu tô agora aqui com vocês. Eu ia parar 2 horas para gravar essa oficina digital, oficina de conteúdo digital, só para e-book, tá? O que eu pensei? Falei, bom, eu vou parar, eu vou gravar e vou colocar no Order Bump para vender. Ótimo. Mas eu falei, e se eu coloco para vender e na hora que eu estiver fazendo ao vivo, tem gente assistindo, entendeu? Deu muito bom, deu muito bom. Vendeu, nem sei quando, acho uns 50, acho que entrou uns R$ 700. Eu dei a aula até muito mais feliz, porque tinha gente interagindo comigo, não estava gravando sozinha. Quando eu coloquei no Order Bump, eu já tinha feito aí 700 e poucos reais. Claro que eu entreguei a gravação para quem assistiu, teve um monte de gente que não pôde estar presente. E vocês entendem? Então hoje o mercado mudou, não é que o preço caiu, não é que perdeu o valor, a estratégia do low ticket mudou, tá bom? Vamos lá. Só porque eu tive uma urgência e não vou conseguir ficar até o fim. Ô, minha linda, Ana, mas vem amanhã que amanhã o bicho vai pegar. A Sheila, tá vendo? Então, aí acontece exatamente isso, Sheila. Você pode estar gravando e já ter gente te assistindo. E aí, olha só, quando eu fiz isso, eu não imaginava que ia vender 50. Poderia ter vendido um. Não tem problema, ia estar ganhando R$ 25. Para quem ia estar gravando sozinha, sem ganhar nada, e ainda achando a possibilidade de vender no Order Bump, ia estar ganhando R$ 25. Entendeu? E deu muito mais que isso. Então, pensem um pouco fora da caixa. Isso tudo funciona muito, tá bom?
Então vamos lá, gente. Estratégia 2 é a estratégia que a gente traz da galera para o WhatsApp e constrói uma excelente oferta. Horas de tela, tá? Conteúdo de valor. Esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês tem muito valor, gente. Ó, tem coisa aqui que eu aprendi em mentoria que, né, nem sei dizer quanto eu paguei. E prepara o público para a oferta. Então, por exemplo, vocês já estão sendo preparados para... Vocês já estão sabendo que amanhã eu vou abrir um grupo para a gente implementar. Quem quer implementar isso no negócio de vocês? Ah, Simone, amanhã eu não venho porque você vai fazer venda. Não, gente, amanhã vai ter conteúdo para chuchu. Não percam. Não quer entrar? Tá tudo bem, cada um tem o seu momento, faz parte. Vocês vão fazer replicar isso também, tá? Então, assim, tem pessoas aqui que estão me vendo pela primeira vez. Talvez diga sim, talvez diga não. Mas o importante é esse momento, é essa troca, é criar essa audiência. E essa audiência hoje ela é muito mais fácil de criar em ambientes assim do que fazendo live lá no Instagram, que tem 4, 5, 10 pessoas no máximo, tá bom? Amanhã você vai fazer um e-book modelo no curso. Vou fazer aqui amanhã, nós vamos fazer juntos, tá bom? E vou entregar para vocês. Inclusive tem presente hoje aqui para vocês. Eu já vou liberar aqui o presente para vocês. Antes, deixa eu falar da estratégia 3. O que acontece com a estratégia 3, gente? A estratégia 3, ela já é uma estratégia que eu também uso junto com a 2. Vocês perceberam que vocês deixaram o e-mail antes de entrar no grupo? Então, aí eu utilizo uma ferramenta de e-mail marketing. Precisa usar? Sim, não, tá? Para vocês que quem estiver começando, não quer investir numa ferramenta, começa sem. Ou começa pela estratégia 1, que é tráfego direto para um low ticket. Ou, se você quer vender um ticket mais alto, faz o WhatsApp sem passar por e-mail. Aí você pode perguntar para mim, mas Simone, ninguém mais abre e-mail. Gente, abre. Abre, não abre como abria antes, mas abre. E quem abre está interessado, e quem está interessado compra. Entendeu? Tem menos curiosos hoje, mas as pessoas abrem. Uma outra questão o e-mail faz por onde eu consiga criar públicos. E esses públicos, depois, eles servem muito de segmentação para eu criar novas campanhas no Facebook, né? Através ali da Meta. Então, assim, existe alguns benefícios ainda de ter um e-mail marketing. Mas não necessariamente você precisa implementar isso. Você pode trabalhar um ano, ganhar uma grana e só depois implementar isso. A outra vantagem do e-mail marketing é um CRM que tem junto. Então você consegue, inclusive, fazer uma melhor administração dos e-mails dos alunos, e-mail de quem não comprou, sabe? Cada fase do funil. Então, assim, existem muitas vantagens ainda em ter um e-mail, tá bom? Eu vou liberar aqui para vocês o presentinho. Peraí, deixa eu achar aqui. Peraí. Apareceu, gente? Aqui quando aparece coisa assim eu não vejo o chat. Teve gente que não conseguiu baixar o presentinho. Por quê? Por vários motivos. Ou não viu o link ali no final do form, ou quando enviou, não percebeu que o link estava lá. Então, assim, eu quero entregar para todos que tenham realmente interesse, tá? É só clicar aí, tem um checkout da Eduz, mas é um checkout gratuito, tá bom? Lá tem, deixa eu ver se eu lembro o que tem lá. Lá tem 7 dias de stories para quem tem produto agora e queira testar para vender, gente. Testa porque esse conteúdo que está lá já foi testado e gerou bastante venda, tá? Tem também o meu livro, um livro de coprodução, que é o livro Sucessos Digitais, e tem mais uma coisa lá que eu coloquei que eu não lembro agora o que é. Mas tem uns presentinhos lá para vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Todo mundo conseguiu? Eu vou tirar aqui só para saber. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Ah, tá.
RD Station dá para usar estratégia? Dá. Ó, não sei. Eu falei que dá, mas não sei. É que eu achei que era pago. O RD Station pago dá, mas ele é caríssimo, né? Gente, sabe um que o preço é basiquinho e que dá? Lead Lovers, tá? Ele tem seu lado meio, meio ruinzinho, pra ser sincero, né? Não posso falar assim também, né? O produto não é meu, mas aqui eu falo. É, mas ele é aquele Fusca que atende, sabe? Ele não dá para fazer grandes coisas. Eu acho que ele tem uma taxa de entregabilidade baixa, mas eu não uso nem muito o e-mail dele. Eu uso, não sei se vocês repararam que vocês entraram no WhatsApp, vocês deixaram o e-mail e o número de telefone. E ali eu tenho anexado nele o WhatsApp que dispara automaticamente. Hoje eu nem uso o e-mail, eu uso o WhatsApp, que é um disparo automático para dar boas-vindas. Isso gera uma conversão mais alta no grupo. E vocês receberam hoje também, no próprio WhatsApp individual, o link para essa aula. Então, isso aumenta a presença das pessoas na aula. Eu não gosto de mandar áudio, sabe? Nem telefonema, eu acho meio maçante, a não ser que seja um lançamento muito grande, tá bom? Eu estou afirmando que dá. Ah, tá, porque você usa até 1000 leads. Meu, então vai usando. Vai usando. Quando der 1000 leads, você limpa tudo. Você limpa e põe tudo de novo. Mas o Lead Lovers, para quem quiser, até 5.000 leads, eu acho que está 200 e alguma coisa. Existe um plano mais em conta do RD, porém mais limitado. Alguns clientes já usam. Ó, tá vendo? RD era caríssimo, né? Não sei como tá agora. Essa ferramenta que a gente está usando aqui, o Webinar Jam, ela é muito cara, ela é $100. Só que é o seguinte, quando você começa a usar muita ferramenta dolarizada, começa a ficar caro. Aí você vai perceber que você tem por mês para pagar só de ferramenta 2, 3 mil reais, né? Então, ou você tem que ter uma quantidade de lead que vale a pena, senão, sabe, o dinheiro vai comendo. Qual a API do WhatsApp que você usa? Ah, eu uso, depende do grupo e depende do meu expert, mas eu uso a API oficial. No que eu estou usando com vocês, eu nem estou usando API nenhuma. Eu uso não, nenhuma. Eu usei um disparo do Lead Lovers, que tá com QR Code, e eu falo com vocês de um WhatsApp que nem é business, que ele tende a não ter tanto problema. O business, ele dá mais problema. Sério? Vou dar uma olhada como tá o RD Station, então. Pessoal, então é isso. Conseguiram baixar o presentinho de vocês? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que sim, né? Bom, então tá aqui o presentinho. Amanhã, acho que acabou agora. Amanhã eu vou explicar isso aqui tudo para vocês. Amanhã nós vamos, a nossa prática amanhã é o seguinte: nós vamos começar escolhendo um título com subtítulo viral, tá? Depois a gente vai fazer o storytelling. Depois nós vamos fazer uma divisão de capítulos, mas aí tem que ser um pouco rápido. Mas a ideia é criar o e-book inteiro. É que às vezes fica lento eu estar distribuindo aqui para vocês a imagem e ao mesmo tempo carregando o GPT. Então, algumas coisas eu vou até já deixar Ctrl+C, Ctrl+V, porque se não estiver rodando, eu mostro para vocês do mesmo jeito. Eu faço isso antes da aula. E vou mostrar para vocês também qual é a jornada dos 7 dígitos. Tudo bem, a gente está falando de 100 mil reais. A pessoa que gosta de falar dos 7 dígitos, né? A gente está falando de 100 reais por dia. A gente está falando de 3 mil reais por mês. Mas aí a gente vai subindo, né? Vai subindo a régua. A gente nunca vai fazer 1 milhão se a gente não fez primeiro 100 mil. Então,
eu quero mostrar para vocês amanhã como que a gente faz essa jornada aqui dos 7 dígitos, tá? Normalmente, quanto é o investimento por mês, quais são os produtos que a gente pode trabalhar. Embora ele não vai estar no grupo de implementação os 7 dígitos, mas vai estar, eu quero passar para vocês já uma visão que muitas pessoas acham que é muito difícil fazer R$ 1 milhão. Não vou falar para vocês que é facinho, não é. Mas existe um caminho validado por muita gente, tá? Que é o caminho do mix de produtos e as campanhas que você faz durante o mês com aquele mix de produto para que você tenha um faturamento previsível e assim você consiga estabelecer aí quando que você vai chegar nesses 7 dígitos. Beleza? Pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. E, e é isso. Amanhã eu espero vocês aqui às 20 horas e aí nós vamos colocar a mão na massa. Quem quiser implementar isso e dar os próximos passos comigo, vai ser aberto então o grupo de implementação, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Ai, que top! Ah, acabou rápido. Que legal, assim que tá bom, então. Que legal, Júlia, fico muito feliz. Gente, o preço ele é muito mais barato do que vocês imaginam. E já vou adiantando, a gente vai ter 4 encontros ao vivo e o grupo de implementação, o principal objetivo é fazer vocês faturarem R$ 100 por dia, né? Ou, para alguns, R$ 500 por dia, tá? Porque tem gente que já consegue fazer isso, ou já tem produto para fazer isso. Então, eu vou ajudar você a ter uma esteira de produto um pouco mais ampla e fazer os 500. Ah, Simone, não chegou nos 500, chegou 300 por dia. Ou seja, né? Implementar, porque depois é empilhamento de produto, tá bom? Que top! Ainda quero ter a oportunidade de falar com você. É só chamar. É só chamar. Aquele telefone que está no grupo, é só você chamar aquele, ó, tá aqui, ó, direto. Eu que atendo, eu que falo, tá? É simples assim. Beleza? Qual é o verde? Que verde, Geisa? Falei de alguma cor? Aziza, obrigada a você, viu? Eu que agradeço vocês estarem aqui. Eu não sei qual é o verde, mas depois você pode fazer, eu sou coprodutora, quero aumentar. Então, quando a gente é coprodutor, uma das coisas que a gente tem que fazer com o nosso expert é aumentar a esteira de produto mesmo. Eu tenho muita experiência com relação a isso, e não digo muita de ter muitos experts, mas muita de que todas as vezes que a gente precisou ampliar faturamento, o expert estava cansado, não queria aparecer muito mais, eu falava, ó, cria um curso e a gente coloca no Order Bank. Gente, isso é exagero, eu posso mostrar para vocês prints. Assim, o faturamento sobe assim 40% no mês seguinte. Por quê? Tanto porque a gente dispara e-mail para os alunos, que tem um curso novo, então o pessoal compra, como o povo novo que está chegando vê mais um produto ali no Order Bank e coloca no carrinho. Então, assim, que mês que foi? Março. Mês de março. Acho que foi fevereiro que foi carnaval, né? Não lembro quando foi carnaval, se foi em março. Eu só sei que no carnaval a venda de um expert meu caiu muito. Mas, em compensação, no mês seguinte, quase dobrou. Por conta de um produto a mais no Order Bank. Então, assim, vale a pena implementar. Tá bom? Meus queridos, até amanhã. Beijo demais. Jornada do... Ah, o verde. Ah, o verde acho que é 500 mil. 500 mil. Começa com vermelho, né? Vermelho 100 mil, laranja 250 mil, verde 500 mil, preto 1 milhão. Tá bom? Coprodutores é difícil achar hoje em dia, viu? O pessoal tá meio difícil. Iremos bem no carnaval com um clube de leitura. Então é que depende do nicho, né?
Tem nicho que vende que é uma maravilha no carnaval, mas tem nicho que para tudo. Nicho médico parou. Tá bom? Beleza, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Pegaram o presentinho de vocês, né? E quem não pegou. Ah, outra coisa. Todo mundo pegou a apostilinha de vocês lá? Senão, acho que eu tenho ela aqui. Vou liberar também. Ó, pronto. É o PDF para vocês começarem a pensar no e-book de amanhã, tá? O e-book tem umas questões aí para analisar antes de começar a sentar para fazer. Aí a gente vai fazendo junto. Eu vou até deixar o meu aqui do lado para eu olhar junto com vocês, que aí eu vou respeitando a regra que eu coloquei lá, não vou fazendo pela prática, vou fazendo pela organização para vocês entenderem como eu estou fazendo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu ver como que eu desligo agora isso aqui. Fui!